Saudar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa também conosco. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, Lídia. Boa tarde a você que segue em nossa companhia. Lídia, muita gente falando do encontro de hoje, da sessão de hoje na Câmara de Vereadores, como um dia importante para a definição, o desenho, para se medir exatamente qual é o tamanho da base de sustentação ao prefeito Dr. Pessoa na Câmara Municipal. E hoje ficou bem claro, Joelson, qual é hoje o tamanho da base aliada do prefeito Dr. Pessoa, ou de fato deixou bem claro a dificuldade de articulação política que a prefeitura tem encontrado na Câmara de Teresina. O prefeito teve uma derrota e não foi uma derrota qualquer, foi uma derrota expressiva na aprovação do orçamento. O orçamento foi aprovado, mas totalmente modificado pelos vereadores, modificações que vão contra os interesses da prefeitura, principalmente, Elivaldo, em pastas como a ETURB, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Assistência Social. Então, os vereadores mudaram totalmente ali as dotações orçamentárias previstas para essas áreas de interesse. E o que é considerado mais grave, Joelson, aprovaram uma emenda que pode engessar a gestão aí nos próximos 2 anos. É uma emenda que limita, reduz a capacidade de remanejamento da prefeitura dentro do orçamento que foi aprovado para o próximo ano. Daqui a pouco a reportagem de Lídia Brito, daqui a pouco a análise da Lídia, trazendo por que a votação de hoje demonstra um cenário desfavorável à Prefeitura de Teresina na Câmara. Negócio importante, daqui a pouco você vai ver aqui no Jornal do Piauí. Antes, vou falar a respeito dos números do PIB, que foram divulgados hoje, o Produto Interno Bruto do Estado do Piauí, um levantamento que faz referência ao ano de 2020, e Elivaldo Barbosa aponta os efeitos da Covid-19 na economia do Estado. O indicador mostra o desempenho não só dos estados, de 24 das 27 unidades da federação, 26 estados e mais o Distrito Federal, Joelson, a maioria aquém da expectativa. Agora o motivo, os técnicos apontam como os efeitos da pandemia, e o resultado desses efeitos aparece no Produto Interno Bruto. Vamos acompanhar. Segundo o IBGE, 24 das 27 unidades da federação tiveram queda no Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas em 2020. No país, o PIB atingiu em 2020 7,6 trilhões de reais, redução de 3,3% em relação a 2019. No Piauí, os números apurados pelo IBGE apontam PIB de 56,4 bilhões de reais em 2020, queda de 3,5% em comparação com o ano anterior. Para a diretora de Estudos Econômicos da Fundação CEPRO, órgão vinculado à Secretaria do Planejamento do Estado, a queda do PIB estadual em 2020 tem explicação. Apesar da pandemia, que evidentemente teve o seu efeito no resultado, a gente percebe 2 aspectos importantíssimos. Primeiro, que essa variação negativa que teve foi 0,2% superior à média brasileira, porém foi inferior à queda do Nordeste, a média do Nordeste, né? Nós tivemos uma variação negativa de 3,5%, enquanto que a do Nordeste foi cerca de 4,1%. Indústria, comércio e serviços foram os setores mais atingidos pela pandemia, com repercussão no desempenho para a formação do Produto Interno Bruto em 2020. O agro puxou a economia e foi o segmento com melhor resultado. Cresceu 11% em 2020, aumento de 3% em relação a 2019. 18 anos, por exemplo, de 2002 a 2020, ele praticamente se consolida com grandes atividades, com grande participação na economia. Ele ganhou 3 pontos percentuais praticamente em 18 anos, participando agora, por exemplo, com 11,3% da economia piauiense e com tendência de crescimento também cada vez maior. O mote do crescimento do agronegócio é justamente milho e soja. São os grandes produtos da região dos Cerrados piauienses, que é a grande fronteira, né, ali na região do Mato Piba, né, Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins também. No geral, o Piauí mantém posição no ranking nacional do Produto Interno Bruto, em 17º lugar, com 0,7% do PIB nacional. Na região,
o desempenho do estado segue com pouco mais de 5%, em 8º lugar na região Nordeste. Entre 2002 a 2020, o resultado do PIB, mesmo que tenha apresentado essa queda, mostrou que o Piauí foi o 4º maior estado em termos de crescimento, né? Teve o 4º melhor resultado. Então, é positivo nesse período de análise. E a importância desse tipo de análise é o que? É justamente o alinhamento das expectativas dos agentes econômicos. Que agentes são esses? Setor público, setor privado, consumidor, né? Uma vez que a gente percebe a variação entre os setores, você consegue o quê? Alinhar, observar quais setores precisam, né, de maior atenção, quais setores teve um resultado positivo, quais setores precisam aí ser realinhados no futuro. Elivaldo Barbosa, então todos os estados perderam em 2020, a pandemia foi implacável, todo mundo perdeu um pouco da sua capacidade de produção. Agora, o Piauí ainda consegue ficar em 8º lugar, ganhar apenas, na verdade, de um dos estados do Nordeste do Brasil. É verdade, o estado do Maranhão, com um desempenho até razoável, de pouco mais de 5% do PIB da região Nordeste, e no Brasil mantém a posição da 17ª colocação. Agora, realmente, os efeitos da pandemia, Joelson e Lídia, foram efeitos avassaladores na economia. Setores como serviço, principalmente de hospedaria, praticamente foram zero. Restaurantes, gastronomia, o comércio de uma maneira geral, ficou aí quase 5 meses fechado ou funcionando precariamente. Então, esse resultado teria que aparecer em algum momento nos indicadores econômicos. E aparece exatamente na soma das riquezas, na contribuição que esses segmentos têm na soma das riquezas do Estado e do país. Da mesma forma, o setor industrial. As indústrias também praticamente pararam. E o Piauí, que já enfrenta dificuldades para desenvolver este segmento por várias razões ligadas à logística, a crédito, a base de inovação tecnológica de um modo em geral. Então, a questão tributária também acaba concorrendo para essa situação da indústria brasileira e com repercussão mais ainda no Piauí. Então, a situação se agravou muito mais no período da pandemia. O agronegócio, área plantada, colhida ainda com algumas dificuldades, mas os produtos foram bastante valorizados, principalmente os produtos voltados para o mercado internacional. Então isso acabou puxando para cima o produto interno bruto a ponto de, numa crise sanitária de escala mundial, o produto interno bruto, no caso do Piauí, relacionado ao agro, cresceu 3 pontos. Então, com a tendência de queda, todo PIB negativo, o agro teve um PIB positivo. O agronegócio, mais uma vez, Lídia, se sobressaindo, né? A produção de alimentos no Brasil, no Piauí não era diferente, parece sentir muito menos os efeitos da Covid-19 no ano de 2020, de acordo com os números. O agro sempre no PIB do país, né, de forma geral, e aqui no PIB do Piauí também, sempre tem uma participação expressiva e importante, né? O agro é uma das grandes potencialidades do país. E aqui no caso do Piauí, né, principalmente ali na região sul, a questão da soja, né, acabou ajudando, né, nesse resultado, que foi um pouco melhor do que o resultado de outros estados do Nordeste, né? Mas a pandemia teve um impacto muito grande, né, como o Elivaldo já colocou aí, em outros setores, né, que são essenciais para a economia do Piauí, como, claro, o comércio, né? Diante da pandemia, as atividades comerciais tiveram que ser fechadas, paralisadas, e a expectativa é que, de fato, a pandemia teria um impacto negativo nessas atividades e isso afetaria o PIB. De qualquer forma, tem dados aqui que me chamam a atenção. 0,7% da riqueza do Brasil gerada no Piauí. 0,7%. O Piauí participando com menos de 1% da geração de riqueza, o que impõe um desafio importante, né, de participação. E o outro é os 5,2% na economia do Nordeste. Então, o Piauí talvez precise participar mais dessa formação de riqueza, né, Leon? É verdade. Veja que o Piauí, às vezes, ele dobra o desempenho do PIB, mas é porque o patamar era muito baixo, há 20 anos, por exemplo, né? Você sai de 1 e vai para 2, você aumentou 100%, né? Dobrou. Agora, só que o percentual continua
pequeno em relação ao que se é produzido no geral na região e mais ainda no país. Então, o Piauí, na década de 90, era o 26º no ranking do PIB, do Produto Interno Bruto. Hoje está no 17º lugar. Ainda é muito aquém, considerando, Lídia, as potencialidades do Estado, não só no agro, como pela situação geográfica, pode também ter o setor industrial muito mais avançado, o comércio então nem se fala. Então é um estado que ainda dispõe de muitas potencialidades, porém pouco ainda aproveitadas ou transformadas efetivamente em riquezas. Daí esses dados, como a própria técnica, a diretora lá da Fundação CEPRO salientou, Rebeca Nepomuceno, que deve nortear as ações de governo para exatamente propor políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da economia, considerando essa potencialidade e a necessidade de avançar em indicadores como o Produto Interno Bruto.